Paz do Senhor. Vamos falar hoje de 1 Reis 10, 11 e 12. No começo desse capítulo, a Bíblia fala que a rainha de Sabá, ela vai fazer uma visita a Salomão, porque ela escuta falar que ele é um homem muito sábio, muito rico, de muito conhecimento, de muitas conquistas. Então ela quer descobrir por ela mesma se tudo aquilo que é falado a respeito da sua inteligência é real. E então ela prepara enigmas e ela vai até ele para que ela possa ali confrontá-lo de alguma maneira e entender se ele tem ali as respostas para os seus questionamentos. Ela já sai da onde ela está para ir encontrar com Salomão, já neste intuito de fazer testes a ele e descobrir se ele era de fato aquilo que se ouvia falar. E ela vai até ele e ela faz então ali os seus questionamentos, e em tudo Salomão dá as respostas precisas e ela fica espantada, porque ela fala, de fato, tudo aquilo que falavam a seu respeito é muito pouco perto do que você de fato é, porque Salomão é muito inteligente e por ser muito inteligente e sábio, ele tem a sabedoria que ele pediu a Deus e que o Senhor disse que daria, então ele conquista várias coisas. Salomão, ele não estava num reino que guerreava, porque o pai dele já tinha conquistado as terras, e ele, por ser muito sábio, ele conseguia ter um bom convívio com os reinados ali à sua volta. Ele estava numa época de calmaria, e ao contrário, as pessoas não gostavam, não queriam se indispor com Salomão. Eles vinham até Salomão para ali, então, questionar Salomão a respeito do que poderia ser feito e como poderiam agir em relação aos seus próprios reinos. E em tudo Salomão dava ali os seus aconselhamentos, e sempre eram aconselhamentos que davam para estes reis, para estes que buscavam ali o conhecimento de Salomão, respostas que ajudavam a estes povos vizinhos a então prevalecer e serem bem-sucedidos. Então, todo mundo queria estar bem com Salomão e todos levavam para ele presentes. Muito ouro, a Bíblia diz que nessa época prata não tinha muito valor, mas davam para ele pedras preciosas, davam para ele ouro, para que ele pudesse então abençoar este povo. E não foi diferente com a rainha de Sabá. Ela deu ali para Salomão muitas coisas, muitos presentes, muito daquilo que ela havia trazido, muitas especiarias, porque ela veio ali para ele na intenção de questioná-lo, mas ela teve respostas dele que foram muito precisas, então ela o abençoou. E aqui eu quero fazer uma parte nesse texto, já fazer a primeira pausa aqui, e falar com vocês a respeito desses presentes, né? Eu tenho até falado muito esses últimos dias uma frase que cada um dá o que tem. Salomão aqui, ele dava o seu conhecimento, e as outras pessoas, como a rainha de Sabá, dava presentes. Mas muitas vezes, como no caso aqui da rainha de Sabá, a única coisa que ela tinha para oferecer para Salomão era dinheiro, era presentes em ouro, em coisas que para aquele momento ali eram consideradas preciosas. Mas você e eu, nós temos além disso, que é o dinheiro, espécie física aqui, que nós podemos abençoar alguém. Tem muito mais coisas que nós podemos fazer para o outro, que está além do dinheiro, que no caso aqui eles davam a Salomão como agradecimento, mas nós podemos fazer muito mais para o outro e devolver aos outros que estão perto da gente presentes que são muito mais caros do que o dinheiro pode comprar. Amém? E aqui então, falando de Salomão, ele estava na casa do bosque do Líbano, que era a casa dele. Como ele já tinha feito o templo com muitas riquezas, e ele era um reinado, ele tinha um reinado que era próspero justamente por conta de toda a inteligência que ele tinha, a sua casa também era uma casa muito rica. A Bíblia diz que o trono dele era de marfim, revestido em ouro puríssimo, é dessa maneira que a Bíblia coloca. E o trono dele, as costas do trono dele, ele era redondo, e além disso, os encostos, assim, onde era
o encosto onde o rei ficava, tinha como se fosse da direita e da esquerda encostos também, e tinha ali esculturas de leão, e para chegar no trono de Salomão, tinham 6 degraus, e em cada um destes degraus tinham também leões, esculturas de leões, um em cada lado. Então, eu consigo aqui, assim, até mesmo meio que imaginar a cena de quem chegava e olhava como Salomão estava naquele rei ali, como ele estava se apresentando. Então, veja, quem chegava, como chegou ali a rainha de Sabá, ela via um homem que em tudo que ele falava, ele trazia palavras especiais, palavras de pessoas com domínio daquilo que ele dizia. Ela olhava em volta, ela via toda aquela riqueza, toda aquela beleza. A Bíblia também fala aqui que nenhum reino se comparava ao reino de Salomão, porque tudo ali ele podia ostentar, até as taças que ele bebia eram de ouro. Então imagina que se fosse oferecer ali para ela um copo d'água, ela beberia numa taça de ouro. Então todo esse deslumbre fez com que ela olhasse para aquilo tudo com um encantamento. Ela olhava e ela ficava abismada de tudo aquilo que ela estava vendo. E aí então ela vira para este rei, que é Salomão, e fala para ele: os seus servos, os seus criados, eles são bem-aventurados, porque eles têm a sorte de conviver com você e ouvir tudo que você aconselha e tudo de sabedoria que você tem, e viver neste lugar que é tão bonito, tão lindo, tão rico, porque ela enxerga ali o valor de tudo aquilo que Salomão tinha, mas tudo aquilo que Salomão tinha vinha da obediência que ele tinha a Deus e da sabedoria que o Senhor tinha dado a ele. Então, quando ele lá atrás ele pediu ao Senhor sabedoria, o Senhor deu, e por isso tornou ele um rei próspero, um rei abençoado, e um rei que cuidava de Israel, que era o povo de Deus. O Senhor era com ele até então não tinha como dar errado, tudo fluía. E que então aqui nós também vamos fazer mais uma parte, como lá Salomão foi abençoado, eu e você também podemos ser, se nós prevalecermos em ouvir o Senhor. E a mesma sabedoria que o Senhor deu ali a Salomão, ele pode nos dar, não da mesma forma, porque a Bíblia também deixou claro que não haveria nem antes nem depois um homem tão sábio quanto a Salomão, mas nós podemos sim pedir ao Senhor orientação em tudo que nós viermos a fazer, para sermos sábios e tomarmos decisões de acordo com a vontade de Deus, e fazendo de acordo com a vontade de Deus, obviamente teremos sucesso. E aqui então Salomão se despede da rainha de Sabá, ele também dá presentes a ela, ela vai embora. E aqui então Salomão vai envelhecendo, e já estando Salomão, ele reina por Israel por 40 anos, que eu acho até um tempo curto, porque era um homem sábio. Só que naquele momento a Bíblia vai dizendo que conforme ele envelhece, ele vai fazendo alianças com outros reinos, porque ele vai se casando com mulheres desses outros reinos. E vocês lembram que lá atrás o Senhor disse até mesmo para Moisés que quando eles chegassem nas terras que o Senhor tinha dado, era para que eles expulsassem completamente todos os outros povos que estivessem nessas terras. Salomão não só não expulsou, porque ele não era realmente de guerra, Davi já havia feito esse trabalho para ele, mas ele não só não expulsou as pessoas que vinham atrás dele ali, mas ele fez alianças com estes novos povos, e ele foi se casando com as mulheres desses outros povos, e então foi ali tendo parcerias com esses outros povos. Então ele teve, a Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, e ele ali já ficando mais velho, ele vai se perdendo da direção de Deus. Ele vai até mesmo, para que ele pudesse ouvir e atender as suas esposas e as suas concubinas, ele vai se permitindo ter ali no reino dele altares para os deuses dessas mulheres. Então ele se perdeu completamente. Além dele se misturar com este povo, ele permitiu que ali em Israel, que era um lugar onde era o povo de Deus que estava ali, aquelas pessoas então passaram a conviver com altares a outros deuses. A Bíblia diz que ele faz altar a Astarote,
ele faz altar aos deuses de Moabe, tudo aquilo que o Senhor tinha dito para ele, porque o Senhor chegou a aparecer para ele e falou para ele: a única coisa que eu te peço para que eu prevaleça o seu reinado é que você nunca se alie a outros deuses. E foi justamente o que ele fez em assim atendimento às suas mulheres. Então, não foi porque ele teve uma mulher de uma outra tribo que ele teve um altar aqui, mas foi porque ele teve a mistura com esses outros povos. Então, a regra, a lei para ele era outra. Quando ele se permitiu se misturar com esses outros povos, tudo que aconteceu dali para frente foi consequência. Eu me lembrei aqui, fazendo esses vídeos, de quando Ruth, ela vira para Noemi e ela fala para ela assim: olha, o seu Deus é o meu Deus, porque ela entende a importância de servir ao Deus de Israel. Como Salomão, que era filho de Davi, que era um homem tão temente a Deus, é um homem que ouviu Deus falar diretamente com ele. Salomão também ouviu Deus falar diretamente com ele. Como ele pôde se permitir chegar a esse ponto? Então, porque ele ali também, na sua fraqueza, na sua vaidade, ele foi assumindo novas mulheres e se perdeu completamente do Senhor. Até o dia que Deus fala então para ele: olha, eu vou tirar o seu reinado, porque você não prevaleceu em mim, você não fez aquilo que eu, Deus, havia dito para vocês. Só não vou excluir o seu reinado de vez, porque eu fiz um acordo, um combinado, vamos colocar assim. Deus fez um acordo, um combinado com Davi, e então por isso ele não exterminaria Salomão de vez, mas ele disse que ele rasgaria o reino de Salomão através do seu descendente. E aqui então eu quero fazer mais uma parte. Por conta do amor de Deus a Davi, ele não exterminou Salomão. Então, por conta do amor de Deus que eu tenha em relação ao Senhor, o Senhor não extermina a minha descendência. Então, se nós queremos ter os nossos filhos abençoados, nós também precisamos nos posicionar com Deus. Por conta do amor que Deus tem a mim e eu a Ele, e o compromisso que eu tenho com Ele, a minha filha vai ser abençoada e a minha descendência vai ser abençoada. Aqui, por conta do que o Senhor havia falado com Davi, ele não exterminou Salomão. E olha como Deus é um homem, é um ser, né, de caráter. Ele fez isto, né, ele fez essa promessa para Davi. Salomão já havia se perdido, mas mesmo assim ele manteve, porque um dia ele fez essa promessa para Davi. Mas aqui o Senhor fala para Salomão: eu vou destruir, eu vou rasgar aqui a sua terra, né, o seu reinado. Então, Salomão, que até então vivia em paz, ele passa a ter inimigos. Tudo que ele não tinha, ele passa a ter agora. E aí, então a Bíblia fala que o Senhor levanta Haddad para ser inimigo de Salomão, e também um pouco mais para frente Jeroboão, que também vai ser inimigo de Salomão. A Bíblia diz que até os últimos dias de Salomão, Haddad foi sim um inimigo de Salomão, e eles se escondiam no Egito. Eles nem precisavam mais voltar ao reino de Israel, mas o próprio Deus foi que levantou essa inimizade de Haddad, de Jeroboão, em relação a Salomão, porque era o que ele estava dizendo ali, que ele iria exterminar mesmo, ele iria rasgar aquele reinado. Um momento está no campo Jeroboão, e vem um profeta e fala com ele, da parte de Deus mesmo. Ele está vestido, então Jeroboão tem a sua roupa rasgada ali pelo profeta, e ali ele fala para Jeroboão: olha, eu estou rasgando aqui a sua roupa, e 10 pedaços dessa roupa, que são como se fossem 10 pedaços da tribo, 10 tribos de Israel, eu estou dando na sua mão. Por que eu estou dando na sua mão? Para falar para você que você vai ser o reino sobre Israel, sobre as 10 tribos de Israel. A tribo que eu não vou exterminar é a tribo filha de Salomão, porque o Senhor também havia prometido aqui que ele não exterminaria uma das descendências de Davi, justamente para que a vida de Davi não ficasse sem descendência ali, justamente por conta do que ele havia feito, e feito ali aquela promessa. O Senhor havia feito aquela promessa para Davi. Então o Senhor ele fala para Jeroboão que ele dará essas tribos em relação
a Israel para ele. Só que Salomão morre. E quando Salomão morre, o seu filho mais velho vai então assumir. Ele vai até Siquém para que ele seja consagrado a rei. E quando ele chega lá, voltam-se todos, inclusive Jeroboão, voltam todos que estavam distante de Israel para falar com ele. Para ali falar, o seu pai, Salomão, foi pesado, teve um jugo muito pesado com a gente. Mas agora, se você for mais leve conosco, todos nós vamos te servir. Inclusive Jeroboão também fala isso. Ele já tinha a promessa do profeta que ele seria rei de Israel, mas ele fala, não, nós todos vamos te servir. E aí o filho ali de Salomão fala, não, vocês vão embora, daqui a 3 dias vocês voltam e eu vou ver o que eu vou fazer. Até aqui, ele até foi sábio, mas na hora de pedir conselhos para saber o que ele ia fazer ou não, ele pediu primeiro conselhos aos anciões da terra, que eram os mesmos que aconselhavam Salomão, e esses falaram para ele, não seja tão pesado com eles, porque essas pessoas vão ser teus servos para sempre. E isso para você é bom, porque você vai ter eles ali sendo seus súditos, né? E vão confirmar você como rei. Mas o filho de Salomão também pergunta para aqueles que cresceram com ele, que são jovens como ele, o que fazer. E esses falam, não, seja mais duro com eles mesmos. Se Salomão brigou com eles, sendo pesado com eles, você coloca até escorpiões neles, para que essas pessoas tenham ali respeito a você. Só que, na verdade, era um conselho de um jovem comparado a um conselho de um ancião. Então, às vezes, nós também vamos pedir conselhos e pedimos para aquelas pessoas que a gente sabe que vai dizer, eu já até falei isso no outro vídeo também, que as pessoas vão dizer aquilo que nós queremos ouvir. Mas não, nós precisamos aprender a pedir conselhos para aqueles que são sábios, para aqueles que estão num momento melhor do que a gente. Então, se você quer ser bem-sucedido financeiramente e você quer pedir um conselho, peça para alguém que seja bem-sucedido financeiramente. Você quer ser bem-sucedido no seu casamento? Você peça para alguém que você sabe que tem um bom casamento. Pedir conselho para aquele que está no mesmo momento que você, essa pessoa vai dar um conselho tão não sábio como você daria para ela, porque você não tem uma experiência boa em relação àquilo que você está buscando um aconselhamento. E ali, então, ele faz dessa forma, o povo se revolta, vão todos embora, ele fala que ele vai matar a Jeroboão e o próprio Deus fala com ele, você não vai matar ninguém não, porque foi eu que levantei essa situação para que sejam contra vocês, filhos de Salomão, filho de Salomão, por conta do que Salomão se perdeu. Então, o Senhor, ele firma um compromisso com Jeroboão que realmente ele vai reinar. Então, ele mantém ali a sua palavra, porque o Senhor, ele não volta atrás dela. Aquilo que ele fala, ele cumpre. E muitas vezes nós não queremos enxergar o bom e o mal, que às vezes, no caso aqui, o filho de Salomão estava experimentando o que no entender dele era mal e que estava vindo da parte de Deus. Mas aquele mal não veio do nada. Havia um comportamento, havia uma situação que gerou essa ação de Deus em relação a eles. Então, se ele tivesse prevalecido da maneira que Deus havia dito, tudo poderia ter sido feito diferente, poderia ser melhor. Mas se a gente não faz de acordo com aquilo que Deus manda, há sempre uma consequência. E que nós precisamos estar ligados em Deus, porque o Senhor teria permanecido. Se ele ali, o filho de Salomão, tivesse ouvido aquelas pessoas que o Senhor deu condição de que ele ouvisse, ele talvez não tivesse tido a perda do seu reino, como então aconteceu aqui. Tá certo? Então, irmãos, nós não temos um reino, né? Nós não temos um palácio, mas o Senhor, ele nos dá muitas coisas no nosso dia a dia, de pessoas, de amigos, de presentes, de casas, de conquistas, mas que tudo isso nós possamos aprender a colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero tudo isso aqui, mas eu quero também consagrar tudo isso ao Senhor e que eu esteja sempre debaixo de obediência daquilo que o Senhor quer, para que eu possa te obedecer e viver o que o Senhor tem para mim e que eu não perca aquilo que o Senhor me prometeu por conta de atitudes minhas que saiam da tua vontade. Amém? Fico por aqui, amanhã ainda temos 1 Reis e falaremos amanhã então. Fiquem todos na paz do Senhor.